Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer enorme e um desafio também falar antes do COISES, mas, bom, vamos em frente. O nosso tema de hoje é sobre o Supremo Tribunal Federal e suas decisões. E a gente vai tentar traçar rapidamente, no final da palestra, uma perspectiva doiverdiana sobre a retórica, né, ou os fundamentos que são adotados pelo pensamento do direito, pós virada linguística da década de 60, e daí traçar algumas críticas e alguns encaminhamentos que já foram, em certos sentidos, apontados também, reforçados pelo Vinícius Pimentel ontem. Bom, começando aqui a nossa conversa dessa tarde, a gente vai dividir a nossa palestra em 3 momentos. Primeiramente, a gente vai falar sobre o desenho institucional do Estado Democrático de Direito. Nós vamos falar em seguida, também nesse tópico ainda, sobre os dados do Supremo Tribunal Federal. Esse tópico, ele é fruto das minhas pesquisas do primeiro semestre desse ano, para a produção da minha dissertação em ciência política. E eu também sou formado em Direito, né? Então, acaba que esses dois temas se tocaram, né? A instituição STF e o direito, né? E pensar o direito, a pragmática dos discursos, as teorias da argumentação tem sido o tema e objeto das minhas pesquisas nos últimos anos. Em seguida, a gente vai falar sobre a pragmática dos discursos, a nova retórica, né, depois da virada linguística da década de 60. Então, a gente vai falar sobre interpretação, um pouco sobre interpretação, e fazer algumas ponderações a partir da filosofia doiverdiana. Bom, primeiramente, a gente precisa entender que a modernidade, no que diz respeito ao direito, ela tem uma das suas doutrinas principais, em termos de instituição, o constitucionalismo democrático. Esse constitucionalismo, ele propicia o deslocamento de vários temas que antes estavam concentrados nas legislaturas ou nos poderes executivos estaduais, federais ou municipais dos países ocidentais. Ocorre que, por fruto das lutas, né, liberais, digamos assim, do século XVI, XVII, XVIII, se consolidou a doutrina do Estado de Direito, que tem vários desdobramentos, mas que, em geral, pode ser conceituada como aquela doutrina que diz que as normas do Estado devem ser prévias, devem ser gerais, devem ser universais, elas não devem ser discricionárias, de modo a não favorecer o uso do poder político para diminuir a liberdade do indivíduo. Com o tempo, veio também a doutrina da democracia, né, de que a saída dos representantes, no caso, reis, rainhas, né, as monarquias, cederam espaço a democracias parlamentaristas ou democracias presidencialistas, por exemplo. Então, essas duas doutrinas, né, formou aquilo que seria o Estado Democrático de Direito, só que já no século XIX, especialmente, houve também a positivação de vários direitos e garantias fundamentais no seu sentido positivo, por meio de políticas públicas e por meio de direitos sociais. Isso é chamado do Estado Social. Então, na verdade, quando a gente fala Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, nós estamos falando de um Estado que ele é de direito, ele é democrático e ele também é um Estado social. Pois bem, no século XX, ocorre que esse constitucionalismo democrático, ele sofreu vários questionamentos no que diz respeito à crise da produção e efetividade normativa. Alguns autores começaram a apontar que o excesso de produção legislativa estava causando uma hipertrofia da legislação e dos atos normativos dos poderes executivos também, porque o legislativo e o executivo produzia demais, mas não havia tanta efetividade. Então, isso também é um aspecto que, digamos assim, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, contribuirá para que o Poder Judiciário também assuma um papel importante nas democracias liberais do Ocidente. Então,
Isso propicia que essas questões de inefetividade normativa, né, não só a produção, mas a inefetividade dessas normas sejam levadas ao Poder Judiciário. É, e o Poder Judiciário também, ele é colocado, desde o século XX para cá, ele é tido como aquele grande protetor das garantias individuais e das minorias. Ele é aquele protetor da Constituição e ele também é protetor das minorias que não conseguem formar maiorias. Dentro daquele problema já apontado por Tocqueville no século XIX, em que poderia haver uma ditadura da maioria, né, por meio da democracia. Então, isso poderia ocasionar uma degeneração da democracia a partir do momento que as minorias não tivessem representatividade. Ocorre que, nessa questão do constitucionalismo e da democracia, você não tem uma relação, digamos assim, de uma constante afinidade. Pelo contrário, no começo do século XIX, o caso clássico do Marbury versus o Madison lá nos Estados Unidos, pouco depois da independência norte-americana, ocorre que se consolidou o controle difuso. Não é porque, primeiramente, não se consolidou em termos de teoria, mas sim em termos de prática, em que o Poder Judiciário ele passa a atuar guardando a supremacia da Constituição em detrimento das normas legislativas e dos atos normativos do Poder Executivo. Ocorre que os federalistas, a essa época, procuraram desenvolver, por meio de parte dos artigos dos federalistas, no final dos artigos dos federalistas, desenvolver uma teoria política, né, de filosofia política, em que eles pudessem argumentar e sustentar essa possibilidade de que o Poder Judiciário tinha a possibilidade de revisar, a revisão judicial, revisar as normas e atos dos poderes, as normas legislativas e atos dos poderes executivos, sem que isso representasse uma quebra da democracia, porque na Constituição estava consolidada o poder do povo. Era isso foi isso que argumentaram os federalistas. E já no século XX, além desse controle difuso, passa-se a se desenvolver e se consolidar o controle concentrado, por meio das cortes constitucionais, aí muito por influência do Hans Kelsen, né, que no começo do século XX já era um autor bastante importante, começa a defender as cortes constitucionais também como órgão de cúpula que parametrizam a jurisprudência de determinado país. Ocorre que, bom, depois dessa consolidação do controle judicial por meio da revisão judicial dos atos legislativos e dos atos normativos, houve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e nós sabemos que o cenário das instituições muda bastante. Nós temos uma clara tentativa de trazer vários elementos que dizem respeito ao âmbito, que diziam, né, pelo menos em tese, respeito ao âmbito político ou moral, para os ordenamentos, na verdade, para aquelas normas orientativas do direito internacional. A gente tem várias, depois da Segunda Guerra Mundial, né, se consolidando na ONU, por meio da ONU, por exemplo, vários textos na tentativa de proteger os direitos humanos, por exemplo. E aí ocorre que, justamente nessa época da década de 40, metade da década de 40 em seguida, década de 50, se começa a desenvolver-se uma relação mais estreita entre poder judiciário e política. Veja que é importante a gente notar que isso tem um grau muito singular na história, por conta que os regimes fascistas, né, e também o nazismo, eles foram marcados, pelo menos antecedentemente, não houve um controle antecedente para que esses poderes e esses políticos soubessem ao poder, por meio do judiciário, em controlar aquilo que era dito ou aquilo que era normatizado, no que dizia respeito a um controle mais moral ou um controle político sobre aqueles atos. Observava-se o silogismo jurídico e observava-se tão somente o procedimento se era de fato seguido para que aquelas normas fossem postas por meio do legislativo ou do executivo. Então o judiciário acabava ficando bastante inerte nesse sentido de fazer aquela leitura, digamos assim, ou considerar os aspectos políticos morais que estavam permeados, né, nos textos legislativos e executivos. Pois bem,
Robert Down, um filósofo político norte-americano bastante importante, já na década de 60, ele começa a apontar um texto bem importante, né, bem citado, de que as cortes constitucionais deveriam ter uma liderança política, um papel de liderança política. Então, Robert Dow, ele começa a dizer que não cabia que as cortes constitucionais não valorassem e não atuassem de forma política, uma liderança política nos países ocidentais, no controle do poder legislativo. Então, pensem que Robert Dow era um democrata, né, talvez um dos principais teóricos da democracia do século XX, estava preocupado com a possibilidade de que, talvez não chegar ao extremo do que havia acontecido nos anos antecedentes, nas décadas antecedentes na Europa, mas que o poder do legislativo e executivo fossem de fato contidos. Mais recentemente, um autor bastante importante também americano, Han Hitchell, ele desenvolveu vários estudos ao redor do mundo, fazendo estudos comparativos na ciência política e chegando a algumas conclusões no que diz respeito às cortes constitucionais, dizendo que da década de 60 em diante, as cortes constitucionais começaram a assumir um papel protagonista, as suas decisões começaram a assumir um papel protagonista na determinação dos rumos políticos e das escolhas, dos cálculos políticos das democracias liberais ocidentais. E esse fator foi se consolidando a ponto de que quando houve a ruptura da queda do Muro de Berlim, ali no final, a queda, na verdade, né, do regime socialista da União Soviética, final da década de 80, começo da década de 90, as cortes constitucionais aí começaram a não somente exercer um papel de liderança política das cortes, como diria o Down, mas também um papel de juristocracia, ou seja, o governo dos juízes, dos magistrados, e que eles passaram não somente a fazer o juízo valorativo das normas e dos atos executivos, no que diz respeito a essa questão procedimento ou questões morais mais elementares, mas também as questões de mega política. Então, na verdade, as cortes constitucionais começaram a atuar decidindo sobre questões que dividem comunidades, questões de aborto, questões de, vários tipos de questões raciais, questões que dividem várias comunidades ao redor do mundo, né, nas democracias ocidentais. E isso antes estava consolidado no poder legislativo e no poder executivo, e agora nós temos, na verdade, um cenário, né, institucional em que as cortes começam a atuar nesse sentido. E aí, a gente também tem no século XIX, cabe salientar aquilo que a doutrina chama de judicial borrowing, que é o ato de emprestar, a partir da década de 90, certo? O ato de emprestar determinadas consolidações doutrinárias ou jurisprudenciais, melhor dizendo, de outras cortes constitucionais de outros países. Então, não somente as cortes constitucionais deveriam olhar para o seu país específico, mas também olhar para outros países, e ver o que as cortes constitucionais desses outros países estavam decidindo, como estavam argumentando. E aí, utilizar a argumentação dessas outras cortes para o seu próprio ordenamento, para suas próprias decisões, que têm repercussão sobre o seu ordenamento pátrio. Então, a gente tem o diálogo das cortes, que é bastante forte, que vai se consolidando a partir da década de 90, e também tem essas decisões do Poder Judiciário sobre questões de mega política. Bom, e aí nós saímos no processo de ditadura militar, nós consolidamos, né, uma democracia, um Estado Democrático de Direito, por meio da Constituição Federal de 88. Ela é extensiva, analítica, e ela também é protetora, como sabemos, mas também ela é inclusiva, ela é plural e ela é consensual. Há uma certa... os teóricos, né, que estudam esse momento histórico do Brasil dizem que, na verdade, isso é um grande acordo que houve à época, na década de 80, final da década de 80, para que houvesse o máximo de representatividade para um país extremamente plural como é o Brasil, né? E aí, tendo-se na Constituição Federal, o espelhamento disso é um texto bastante extensivo, cheio de direitos, e que tentasse representar o máximo de interesses ou de diferentes culturas, né, que estão
no território nacional. Então, veja, isso não necessariamente, obviamente vai haver pessoas que vão ter uma leitura crítica em relação a isso, outras pessoas que não, porque há estudos, tem um estudo do Melton, nos Estados Unidos, que ele fez uma análise de mais de 200 constituições, na verdade, de várias constituições, né, da democracia liberal, em aproximadamente 200 anos, um recorte temporal de 200 anos, e a conclusão do autor, e na verdade são vários autores, né, que trabalharam nesse sentido, analisando essas constituições, é que aquelas que são analíticas e protetoras, elas são as que mais perduram ao longo do tempo, né? Então, elas que consolidam, de fato, democracias, salvo no caso dos Estados Unidos, que tem um texto constitucional mínimo, mesmo assim continua a ser uma democracia bem consolidada. Então, veja, o que acontece? No texto constitucional de 88, o STF ele assume um papel de tribunal constitucional, então ele, esse ator que faz a análise da constitucionalidade das normas como órgão de cúpula, o controle de constitucionalidade, abstrato, direto, ele também é um foro especializado, em que ele julga altas autoridades e causas políticas, e também ele é um órgão de cúpula do judiciário, em que ele dá decisões em última instância, especialmente por meio dos recursos extraordinários. Então, na verdade, nós temos um Supremo Tribunal Federal, que ele é uma corte constitucional, mas ele também é um foro especializado, ele é um órgão de cúpula, ele é um órgão recursal. Então, assim, na verdade, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, é importante que se diga, ele tem uma configuração, um desenho institucional que na verdade, resulta de que ele tem uma atuação bastante importante sobre as decisões políticas pátrias. Bom, na minha dissertação, eu fiz um estudo, né, sobre as ADIs, mas, assim, eu trouxe aqui os dados sobre os processos em geral da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, entre 2010 e 2019. Então, o que a gente pode observar nessa tabela, destacando algumas coisas, é o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, ele recebeu, né, entre 2010 e 2019, aproximadamente, na verdade, 842.721 processos. E aí, só que o Supremo Tribunal julgou, efetivamente, aproximadamente 1.100.000 processos. Obviamente, ele julgou processos que estavam antes de 2010, certo? Então, a gente tem uma Corte Constitucional que julga bastante. E o grande detalhe é que quando a gente observa os estudos comparativos, e faz estudo comparativo internacional com os dados das cortes constitucionais internacionais, a gente percebe o seguinte, que a corte brasileira, ela tem um movimento bastante parecido com aquilo que acontece em outras cortes, no que diz respeito ao julgamento colegiado. A gente percebe que o número dos julgamentos colegiados é bastante semelhante, né, ao número de acórdãos publicados. A gente vê uma diferença bastante inexpressiva, né, entre esses dados aqui, de 143 mil e 138 mil. Então, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal publica, de fato, o número de acórdãos razoavelmente semelhante àquilo que ele julga colegiadamente. Mas a grande questão é que o Supremo Tribunal Federal, na última década, ele julgou monocraticamente de maneira bastante, digamos assim, notável. Quando a gente observa na série temporal, né, esse gráfico aqui, eu peço que você preste atenção, especialmente nas duas linhas de cima, porque a gente está destacando justamente os processos recebidos e os processos julgados monocraticamente. Então, é claro e evidente que o Supremo Tribunal Federal, ele julga a ampla maioria dos processos de forma monocrática. Os processos que ele recebe, né? Isso aí, na verdade, nesse recorte temporal que eu estou traçando. E 86%, quase 87% desses processos foram julgados monocraticamente. Então, nós temos, quase um milhão, praticamente 1.100.000 processos que foram de fato julgados, 86%, quase 87% foram julgados monocraticamente. Qual é o detalhe? E o que é importante dizer sobre isso? Há vários estudos da ciência política brasileira no que diz respeito a essa forma de julgar e lidar com os processos por parte do Supremo. Ocorre que na década de 90, para a década dos anos 2000 e essa última década, né, 2010 e 2019, o Supremo Tribunal Federal
até pela mudança dos ministros e também mudanças políticas que houveram no país, sofreu e, na verdade, teve uma atuação, começou a ter uma ação ao longo dos anos de maneira mais efetiva e com repercussão política. Na década de 90, por exemplo, há vários estudos que mostram que o Supremo Tribunal agiu no sentido de não interferir na política. Nos anos 2000, ele continua nos primeiros anos nesse mesmo sentido, mas ele começa a mudar nos anos 2005, 2006, começa a ter uma atuação mais efetiva sobre as questões políticas. E nessa última década, de 2010 a 2019, ele de fato assumiu um papel com ampla repercussão sobre as decisões políticas nacionais. O detalhe é o seguinte, que muitos estudos mostraram, por meio de dados e por meio de análise qualitativa também nas decisões judiciais, que o Supremo Tribunal Federal, como eu destaquei, entre os anos 1990 até 2010, ele de fato, enquanto órgão colegiado, certo, tentou agir de maneira comedida. E aí, dos anos 2010 e 2019, ele, em certo sentido, continua sendo relativamente comedido quando você compara o número de decisões com a de outros países. Porém, no que diz respeito à atuação dos ministros individualmente, eles parecem não estar tão contidos. Veja, e aqui eu estou me referindo não só ao número de decisões, mas estou me referindo também às entrevistas dos ministros, né? Entrevistas dos ministros, lives dos ministros, uso de pedidos de vista, jurisprudências pessoais. Então, são vários fatores institucionais internos ao Supremo Tribunal Federal que permitem que os ministros, enquanto indivíduos, digamos assim, eles atuem dando decisões com ampla repercussão política, né? E também dando posicionamento público por meio de entrevistas, opiniões, enfim, né, usando amplamente os pedidos de vistas. Há estudos da FGV nesse sentido, entre 88 e 2014, que mostra que o Supremo Tribunal usou amplamente pedidos de vista, né, que é quando, num julgamento colegiado, um ministro ele pede vistas sobre o processo para analisar por mais tempo, e ele, apesar de ter determinados prazos para serem cumpridos, não são necessariamente observados. Há casos de demorar praticamente um ano para que esse processo volte a ser julgado pelo colegiado. Então, isso influencia naturalmente sobre o cálculo político nacional. A jurisprudência pessoal se dá quando o ministro, num julgamento, ele coloca um entendimento pessoal dele que não está no órgão, não está consolidado na jurisprudência do órgão, e num julgamento posterior que trate do mesmo assunto, ele traz aquele entendimento anterior que ele tinha colocado na decisão e traz como se fosse um julgamento ou um entendimento do Supremo Tribunal Federal. E vários estudos também têm mostrado isso e como isso também pode causar várias problemáticas. Então, tem autores como Vieira, né, ele vai dizer que o Supremo Tribunal Federal é uma supremocracia, né, um governo do Supremo, né, então ele se coloca sobre os outros poderes, e tem autores, mais recentemente, que têm apontado que há uma ministocracia, né, não é só o órgão colegiado que ele se coloca sobre os outros poderes, mas, na verdade, os ministros individualmente têm agido de forma não comedida, e tem se colocado sobre os outros poderes, né? Numa ministocracia, o governo dos ministros individualmente. Um estudo importante o texto, né, do Rodrigues, Como Decidem as Cortes. Ele mostrou em termos qualitativos, veja, eu falei bastante em termos quantitativos, mas é importante destacar que em termos qualitativos há estudos importantes que apontam que o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros, pelo menos, usam do argumento de autoridade amplamente, invocando o poder da autoridade do Supremo Tribunal Federal, mas também de outros autores do direito, né, que como autores, como na verdade, argumento de autoridade, que não necessariamente você tem ali uma construção sólida, racional, argumentativa, mas na verdade aquilo só vem reforçar o entendimento, a tese que o ministro já colocou e já pressupôs anteriormente, certo? E que essas autoridades consolidadas na doutrina ou na jurisprudência, enfim, vêm afirmar no mesmo sentido.
E isso favorece uma jurisdição opinativa, né? No sentido de que adota-se primordialmente a tese do próprio ministro individualmente, chama-se as autoridades para que se aí decida. E isso causa, na prática, várias fundamentações difusas. Então, por mais que o Supremo Tribunal vote 11-0 em determinada ação, a fundamentação dos acordos não tem uma racionalidade, uma ratio decidendi consolidada e única. Cada ministro tem uma ratio decidendi. Isso tem problemas não só para a análise do discurso e para o controle do órgão, mas também tem problemas para a determinação daquilo que são os rumos do direito nacional. E também sobre o impacto político. E quando a gente olha para todo esse cenário, muitas vezes as pessoas, em geral, elas não têm, seja acadêmicos de direito, seja, na verdade, não acadêmicos de direito precisamente, mas as pessoas, né, no seu senso comum, elas não têm noção daquilo que está acontecendo, de fato, por trás da cortina, né, digamos assim. E aí diz, olha, ali há o ativismo judicial, ou ali há a judicialização da política, no seu sentido bastante pejorativo. Porque, por mais que às vezes as pessoas não percebam e não tenham noção dos números ou daquilo que a forma como é decidida, né, como é tomada a decisão por parte do Supremo, né, algumas decisões, ou muitas decisões, na verdade, do Supremo, eles se sentem interiormente e dizem, olha, não tem alguma coisa errada aí, a coisa não deveria ser bem assim. Então, o que a doutrina fez, tem feito, tem discutido, os artigos têm discutido? Dividir aquilo que é o ativismo judicial da judicialização da política. Ativismo judicial precisa ser entendido como uma atitude do magistrado. E o termo ativismo judicial tem o seu sentido pejorativo marcante. Então, o magistrado, ele atua de forma a ultrapassar aquilo que a norma diz. Judicialização da política é entendido como um fenômeno social que ocorre em todas as democracias ocidentais. Né, em que, na verdade, todo o desenho do Estado Democrático de Direito possibilita esse deslocamento para o Poder Judiciário, no caso, para as Supremas Cortes. Agora, qual é o detalhe disso aqui que a gente precisa pensar? Quando a gente fala em ativismo judicial, a gente usa de forma para falar, muitas vezes em sentido pejorativo, a gente teria que responder qual o padrão de comportamento. Veja, se ativismo judicial é a atitude do magistrado, qual o padrão de comportamento que eu estou tomando para afirmar que há o ativismo judicial? Então, isso é um grande problema que, se não for respondido, a tese, digamos assim, do ativismo judicial pode ser derrogada. Outra coisa também, qual a teoria interpretativa que eu estou usando para parametrizar quando o juiz ele ultrapassa o sentido da norma? Então, essas duas questões, em geral, elas não são respondidas. E aí a gente precisa entender que, no que diz respeito à análise suprema, a gente precisa ter um olhar mais acurado no que diz respeito à fundamentação, ou aquilo que baseia, né, ou justifica as decisões do Supremo Tribunal Federal, e também a forma como esses atores, né, no caso os ministros, podem ser avaliados em termos comportamentais. Há vários estudos nesse sentido, traçando parâmetros ideológicos, normativos, jurisprudenciais, para determinar se há ou não um ativismo judicial. Outra coisa também que a gente precisa observar é que quando a gente olha para a judicialização da política, essa ampla judicialização da política, né, quase 900 mil processos que chegaram ao Supremo em 10 anos, a gente tem que se perguntar de quem é a culpa, dos juízes ou do desenho institucional. Há muitas pessoas que me parecem um pouco ingênuas de achar que se os conservadores ou juízes conservadores chegar ao Supremo Tribunal Federal, acabará o ativismo judicial. Nada é tão simples assim, porque ocorre que a gente tem um fenômeno bastante, digamos assim, avançado no sentido de que a Constituição Federal, o desenho institucional brasileiro, ele permite e ele, na verdade, muitas vezes impele que os atores sociais, os vários atores sociais, eles judicializem e levem ao Supremo várias demandas judiciais. Então, a gente precisa entender de que não só culpabilizar o Supremo Tribunal Federal, como muita gente faz parecer que o problema é o Supremo, mas que, na verdade, há muitas outras questões que precisam ser respondidas no que diz respeito aos desenhos institucionais, aos institutos institucionais que dispomos no Brasil.
E aí também, quando a gente fala dessa judicialização da política, a gente precisa pensar qual teoria institucional a gente pode tomar como parâmetro para avaliar a saúde ou não desse fenômeno de deslocamento de decisões políticas para a Suprema Corte. Porque isso é fundamental para que a gente entenda. Porque se a gente colocar tudo dentro de um pacote só, você tem, por exemplo, questões bastante delicadas, como algumas medidas que o Supremo Tribunal Federal deve tomar no que diz respeito a, por exemplo, a questões de problemas de saúde, né, que ele precisa agir de forma imediata para tomar determinadas decisões e que, por vezes, se for esperar o legislativo tomar essas decisões, isso vai demorar anos, né, pela morosidade do legislativo, falta de vontade política e assim sucessivamente, certo? Então, nesse sentido, a gente precisa ter uma teoria, a gente precisa ter uma teoria para analisar a instituição com o discurso, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Essas coisas não podem ser divorciadas na análise da Suprema Corte em suas decisões. Então, eu tentei, nesse primeiro momento, né, falar e fazer um pouco desse panorama no que diz respeito à judicialização da nossa política, né? De que, de fato, o Supremo Tribunal Federal tem recebido e tem agido de forma bastante, digamos assim, marcante no que diz respeito aos temas políticos do Brasil e que isso tem sido catalisado por vários fatores institucionais, né? E que, de fato, mudar a ideologia de um ministro ou outro não vai ocasionar uma diminuição da força dessa judicialização da política no Supremo Tribunal Federal. Mas, por outro lado, a gente precisa pensar aqui sobre esse ativismo judicial, digamos assim, ou, na verdade, sobre essa atitude dos magistrados no que diz respeito às suas decisões, às suas teorias interpretativas. E é por isso que eu farei, nesse segundo momento, uma retrospectiva aqui daquilo que foi desenvolvido como nova retórica, a partir da década de 60, que deu força ao poder judiciário face aos outros poderes. A gente já foi comentado ontem sobre o positivismo jurídico, que foi desenvolvido por Bentham, Austin, Kelsen, Hart, que, apesar de terem seus elementos diferenciados, tratam o direito como uma ciência da norma válida e posta no sistema normativo. Houve, na década de 60, na verdade, na década de 50 em diante, várias críticas a esse positivismo jurídico por conta das limitações do silogismo jurídico. A premissa maior, eu tenho uma conclusão por meio desse raciocínio lógico, dedutivo. Então, houve várias críticas em sociedades complexas. O silogismo jurídico ele é limitado, ele não consegue responder às questões que são postas, e ele também é moroso, né, na sua efetividade de resposta. Isso causa uma hipertrofia das normas que não respondem aos anseios sociais. Além disso, houve críticas no sentido de que a separação estrita entre direito moral ocasionou e possibilitou que regimes ditatoriais subissem ao poder antes da Segunda Guerra Mundial, né, porque justamente era analisado, como eu já tinha me referido, os procedimentos, a validade da norma, se o rito havia sido seguido, enfim, e não se fazia juízo político valorativo nas decisões, sobre as decisões políticas. Ademais, há uma crítica no sentido de que o direito como sistema lógico e completo começou-se também a perceber de que, de fato, uma sociedade cada vez mais complexa não pode depender de que um legislativo possa, digamos assim, legislar em todas as questões que a sociedade tem sido mudada ao longo do tempo. Então, na verdade, o sistema ele não é completo, ele precisaria ser complementado o tempo todo, o legislativo não acompanha essa celeridade da sociedade, das mudanças sociais, e isso causa uma dificuldade e responsividade entre Estado e população, e que muitas vezes o judiciário age para complementar ou para, digamos assim, trazer à tona decisões jurídicas sobre questões políticas não positivadas. 3 textos foram fundamentais nessas críticas e também na abertura do desenvolvimento posterior das teorias da argumentação. Nós temos a nova crítica do Perelman, no Tratado da Argumentação, nós temos a Tópica de Jurisprudência do Vivek, e nós temos os usos do argumento do Tumen. São textos da década de 50 e que são bastante importantes para o desenvolvimento das teorias da argumentação posteriores.
O Vivek, ele trabalha com a noção de tópica jurídica e diz que, e aqui eu estou usando o texto do Atienza, no Manuel Atienza, que é um jurista espanhol, um estudioso bastante respeitado nas teorias sobre as teorias da argumentação jurídica, e que ele resume aquilo que o pensamento, na verdade, que foi se desenvolvendo da década de 50 em diante, quais foram as premissas, como se deu esse debate. O Vivek, ele trabalha com a noção de tópica e jurisprudência, e basicamente ele trabalha tópica no sentido, aqui ele está dialogando com Aristóteles, né, trazendo a questão de um elemento do organon, a tópica, né, os lugares comuns do discurso, aquilo que foi de forma nos precedentes foram consagrados, aquilo que é lugar comum e aceito pela comunidade dos intérpretes, ele serve, na verdade, de tópica, serve de premissas que são provisórias para que dali surjam os argumentos. Então, veja que aqui há uma diferença, né, de uma noção mais positivista em não aceitar que, de fato, você tem o direito para depois você fazer uma interpretação, trazer os fatos e fazer ali aquela subsunção e tirar a conclusão. Na verdade, o direito é esse topos, ou esses topóis, são esses topóis que, na verdade, servem de premissas que que são a base para a discursividade das decisões judiciais. O Peran, ele desenvolve a noção de nova retórica, né, conhecido como nova retórica. Ele trabalha com o Tratado da Argumentação Jurídica, em que ele resgata Aristóteles, dialoga com Aristóteles e Cícero, mas que ele desenvolve no sentido de que, em dizer que os argumentos retóricos devem ser razoáveis para convencer o auditório, e que o direito especialmente entre as áreas dos argumentos, nas áreas argumentativas e retóricas, aquilo que mais se percebe, essa necessidade do convencimento de determinado auditório ou da comunidade dos intérpretes. Então, é preciso que nós estudemos os argumentos, diria Perelman, para que nós tenhamos uma argumentação que seja racional, mas que ela não seja racionalista, certo? E que ela possa convencer o auditório, né? E aí ela possa se legitimar, cumprindo até um princípio mais democrático. O Tumin, ele trabalha com a noção dos usos do argumento nos contextos, e no sentido de dizer que os argumentos eles são estruturados para que haja mais eficácia, ou seja, mais força do discurso e haja mais resistência à crítica. Ou seja, que esses argumentos sejam mais razoáveis. Então, o Tumin ele vai fazer toda uma esquematização daquilo que é a estrutura do discurso, os seus qualificativos, aquilo que dá força ao discurso, aquilo que enfraquece o discurso, aquilo que torna o discurso mais razoável ou menos razoável, e vai dizer que, na verdade, o discurso ele se dá em vários contextos. É sempre importante lembrar que isso aqui, todos esses autores estão em diálogo constante com o segundo Wittgenstein, da década de 20 e por ali. No sentido de dizer que, na verdade, o direito ele vai ser essa linguagem que vai servir de premissas, né, como topos, como topóis, para uma retórica de convencimento do auditório, para que haja força e eficácia na discursividade do direito, e assim se resista, por meio da razão, à crítica, e que você haja provisoriamente uma certa consolidação daquele entendimento jurisprudencial. Então, nesse sentido, há, por esses autores, uma rejeição clara à lógica formalista que predominou o debate jurídico anterior. Ocorre que dos autores que são destacáveis na teoria da argumentação, depois desses que eu citei, nós temos o Neil McCormick e temos o Alexis. O McCormick dirá que os princípios racionais, no caso, a universalidade, a coerência e consequência, devem ser o objeto e, na verdade, devem ser aquilo que fundamentará e racionalizará a decisão jurídica. Né? Então, ela deve ser universal, ela deve contemplar, deve ser geral, ela deve ser coerente com os precedentes e com a legislatura, né, o texto legislativo, e deve pensar ou imaginar as consequências, fazer um cálculo sobre as consequências que podem decorrer daquela decisão.
E também ele afirma que, em questões últimas, o direito ele não pode ser somente, ele não pode seguir princípios racionais meramente, ele precisa de um grau de afetividade ou moral, né? Ele precisa ter uma lógica prática, né? Como ele diz. O raciocínio jurídico, ele, nesse sentido, em questões últimas, deve tornar-se moral. Né? É isso que o McCormick, que a Tienza, ele chama atenção, né? Que nesse sentido, o McCormick apontará de que o raciocínio jurídico nessas questões últimas se tornará moral. O Alexis, partindo aí, apesar de, a Tienza chama atenção, né, apesar de partir de uma tradição diferente do McCormick, ele chegará a algumas conclusões relativamente parecidas, mas Alexis, ele está dialogando aqui com Habermas, especialmente com a teoria prática do discurso de Habermas, naquela tentativa de convencer o auditório de forma democrática e racional, certo? E ele vai trabalhar com a noção de discurso jurídico como caso especial do discurso moral, e que os princípios devem ser interpretados na sua máxima efetividade, por meio da ponderação. Então, isso deve ser feito de forma racional para buscar um consenso racional na comunidade social, na comunidade dos intérpretes, certo? E por meio da discursividade, buscar, né, como ponto ideal, o consenso racional. E nesse sentido, o discurso jurídico, ele é, para o Alexis, um caso especial do discurso moral. Então, nós temos aqui, nas teorias da argumentação, o elemento moral, digamos assim, na verdade, o direito tornando-se moral, pelo menos em casos extremos, no caso de McCormick, e, na verdade, para Alexis, como um caso especial. Então, para esses autores, é necessária uma justificação dos argumentos jurídicos de acordo com as normas e os fatos. Então, justificação é muito importante nesse desdobramento pós-positivismo, ou neoconstitucionalismo, como queira. O pragmático dos discursos, nova retórica, são termos que são usados amplamente para trabalhar e discutir esses assuntos. Então, no pós-positivismo, nós temos o direito como interpretação e aplicação. Essas coisas não são separadas de forma estrita, certo? Eu interpreto, aplicando, aplico, interpretando e assim sucessivamente. A decisão é argumentação e convencimento, sempre temporário perante determinado auditório, porque a próxima geração será outro auditório, nós teremos uma sociedade em constante mudança, no devir histórico, e o convencimento se dá agora como um momento histórico na tentativa de um consenso racional que se justifique e que sustente o consenso, a razoabilidade democrática das decisões, para que ela seja de fato aceita e ela seja cumprida. Então, nós não temos, nesse sentido, ontologia, ou seja, ordenação da realidade, né? Na verdade, não há significação a priori da realidade, não há certezas. Aqui, esse pensamento é necessariamente fruto daquela virada, né? Ou, na verdade, a grande mudança produzida pelo martelo do Nietzsche, né? A quebra das certezas, né? Do que Nietzsche chamava dos ídolos, os ídolos da certeza que não existiriam, na verdade. Então, alguns autores chegam até a dizer que a linguagem não existe, mas a gente precisa acreditar nela pragmaticamente para poder justificar as decisões de forma racional e encontrar um consenso que seja provisório. E, nesse sentido, nós não temos uma estabilidade, uma previsão jurídica que nos séculos antecedentes tinha sido prometido para, inclusive, até para poder ter uma previsibilidade, uma segurança jurídica para a economia, aí no debate mais liberal antecedente. Bom, o pós-positivismo, então, ele pensa a autonomia do direito como topos, como queira, no sentido de que é um lugar comum que dá linguagem na lei e nos precedentes judiciais para orientar e controlar a decisão. A decisão deve ser controlada por meio dessa comunidade dos intérpretes, que também consideram os precedentes judiciais e a lei como sendo uma linguagem específica que dá a validade do direito para poder se justificar racionalmente diante da sociedade. O direito é um jogo de palavras próprio, né, no sentido de que a argumentação é para o convencimento precário, aí, como eu já tinha mencionado, pensando aqui nos jogos de linguagem de Wittgenstein, né, que, na verdade, a linguagem é uso, né, um uso que se justifica, que busca um consenso, que consolida de forma precária e instável,
e que pode ser mudada, né, pelo jogo de linguagem, a depender da situação, mas que aí você não teria, de fato, uma validade, uma significância, ou um sentido específico antecedente. As consequências práticas que nós tivemos nas décadas seguintes foram: as decisões legislativas e judiciais precedentes carecem de autoridade, o controle das decisões, sim, importa que ressaltar, as decisões legislativas e judiciais precedentes carecem de autoridade, aí mais um caso extremo, né, de alguns autores que vão realmente sendo um realista mais ao pé da letra, né, no sentido de que aquilo que é precedente, ele não tem autoridade para determinar aquilo que está sendo discutido na forma presente. Quando a gente olha para McCormick e Alexis, eles não chegam a isso de forma alguma, pelo contrário, entendem que, na verdade, há um ônus argumentativo para quem quer mudar a jurisprudência ou quer mudar o texto legislativo. As decisões, elas devem se dar por meio da argumentação racional, até que novos acordos surjam, como a gente já houvera mencionado, e isso pode ocasionar, por parte de alguns, uma leitura apressada no sentido de haver um voluntarismo, né, no sentido de que as decisões são resultantes da vontade do intérprete. Veja, então, o que eu tentei fazer foi mostrar o que o STF, no primeiro momento, em termos quantitativos, em termos institucionais, como é que ele tem se portado nas últimas décadas no Brasil, o que os estudos têm apontado nesse sentido. E agora, nesse segundo momento, eu tentei mostrar que é preciso que a gente dê um passo atrás e analise as decisões judiciais, na verdade, observando aquilo que são as premissas discursivas que validam a argumentação do direito ou das decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal e também das cortes inferiores. Nesse momento, a gente precisa fazer algumas considerações, ponderações a partir da filosofia doiverdiana, no sentido crítico e no sentido mais propositivo. E aqui eu estou, o Vinícius Pimentel, ele fez isso muito bem ontem. Eu houvera organizado essa palestra anteriormente, e aqui eu vou ser mais objetivo no que eu tenho a dizer, porque Vinícius também tratou disso de forma bastante brilhante ontem. Primeiramente, Doiver, ele foi um professor de direito até 65, e ele estava lidando de forma bastante objetiva com relação, né, estava dialogando com o logicismo do positivismo jurídico. Além disso, a gente precisa considerar que a filosofia cristã de Doiver, ela oferece subsídios para essa crítica à retórica jurídica que tem potencializado a força dos discursos judiciais do Supremo Tribunal Federal e das cortes constitucionais, na verdade, no Ocidente. Mas veja, Doiver, ele oferece esses subsídios, mas ele estava dialogando diretamente com o positivismo jurídico e não com essa retórica jurídica que começa a se desenvolver da década de 60 em diante. Então, algumas ponderações. A argumentação jurídica, a gente precisa entender que, em verdade, há um certo a retomada do sentido sofístico da linguagem ou da argumentação retórica. Há textos dizendo isso bastante claramente, como o efeito sofístico da Cassan, por exemplo. Há textos, autores também do direito que tratam disso, que na verdade é o efeito sofístico. Porque o que os sofistas? Os sofistas foram muito criticados pela tríade, né, Platão, Aristóteles e Sócrates, como não se importando com a verdade. Só que eles estavam apontando, Gorgias, por exemplo, estavam apontando que, na verdade, a verdade não podia ser, a verdade não poderia ser alcançada. Então, na verdade, nós estamos num eterno devir histórico. Então, o que nós conseguimos são proposições ou afirmações precárias que não se consolidam porque você não há um parâmetro que consolide ou valide aquelas afirmações. Então, a gente tem a linguagem e a história como sendo esse curso, na verdade, essa redoma, digamos assim, de constante devir, né? um devir fazer histórico. Né? Então, em certo sentido, esses autores estão retomando essa crítica e apontando para a crise que nós temos na modernidade. Não é verdade? E nesse sentido, nós precisamos voltar para os sofistas e dizer o seguinte: a argumentação é precária. Ela precisa ser feita em determinado contexto, diante de determinado auditório, sabendo que isso vai ser mudado com o tempo, mas que a gente faz isso para o convencimento racional, mas temporário.
Então, isso aqui nós temos um fundamento religioso bastante importante, que é o fundamento religioso historicista, né? Você tem esse aspecto histórico, formativo, como sendo destacado dentre as esferas da ordem criacional, né? Aqui, olhando de uma perspectiva cristã. Além disso, muitos autores, né, esses autores muitas vezes pressupõem uma autonomia racional do intérprete para investigar os topos, que é de fazer essa investigação dos lugares comuns, a razão como sendo a possibilitadora de fazer uma análise, a lógica analítica, né, fazer aquela análise racional, interpretativa de quais são os determinantes, as premissas determinantes da discursividade do direito. E aí nós podemos questionar, fazer uma crítica, e a crítica, e a crítica, porque sabemos que isso é precário e que, na verdade, isso não representa uma verdade consolidada. E, além disso, essa redução do direito a outros aspectos da realidade pode indicar, e, na verdade, muitas vezes indica, uma vontade do intérprete exacerbada, que a gente percebe nas decisões, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, em que algum aspecto é tomado como sendo o único ou o mais importante de todos, em detrimento de todos, e para julgar uma determinada ação. Mas isso está muito no âmbito da opinião, né? Como vários estudos já têm apontado também na prática, mostrando que o Supremo, que alguns ministros usam alguns argumentos de autoridade para validar sua opinião pessoal. Todo esse contexto da discursividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, as decisões judiciais que estão sendo discutidas na academia do direito hoje em dia, enfraquece o núcleo jurídico da retribuição, certo? E também esse enfraquecimento faz com que haja uma perda da consideração da riqueza da realidade social e da realidade criacional, né, divina. Porque, na verdade, não se tem uma preocupação com teologia, porque não se pressupõe a ontologia. Na verdade, aqueles que acreditam em verdade são tidos como ontólogos, e nesse sentido não há que se buscar essa verdade. E aí você possibilita que o intérprete possa, muitas vezes, utilizar determinado elemento da realidade para tomar sua decisão. O que é importante aqui é que a gente precisa, nesse sentido, retomar aquilo que Dover fala, né, da ontologia modal, ou alguns aspectos, os aspectos modais da realidade, para ver a riqueza da realidade em um sistema na verdade, uma coerência inquebrantável de esferas. Aqui nós temos, né, as esferas, 15 esferas que Dover destacou, as 15 esferas modais, a sucessão de complexidade, a abertura que isso vai se dando na criação e também no seu aspecto histórico, né, desenvolvimento humano, e que isso vai havendo uma sucessão e que vai enriquecendo a realidade e vai demonstrando a riqueza da realidade que Deus criou. O que eu quero só destacar aqui, já caminhando para o fim dessa fala, é que o aspecto jurídico tem um núcleo retributivo, e para Dover isso é muito rico, não é uma questão tão somente penal de retribuição por um ato ilícito cometido, mas, na verdade, é uma tentativa de equilibrar e harmonizar os interesses individuais e sociais de uma sociedade, certo? Então, isso é muito importante, né? O equilíbrio, a busca do equilíbrio e de harmonização dos interesses da sociedade. Além disso, nenhum aspecto modal pode ser reduzido, certo? Tomar, como eu destaquei, o intérprete não pode tomar um aspecto desse para colocar sobre os outros e ali tomar uma decisão. Isso, na verdade, demonstra um empobrecimento da decisão. A decisão, ela deve considerar todos esses aspectos de forma inquebrantável, o máximo deles de forma inquebrantável, certo? De forma a responder às demandas judiciais, aos fatos jurídicos, de maneira mais adequada e rica. Todos os aspectos são relativos entre si, em uma coerência inquebrantável, como eu já mencionei. Então, nesse sentido, o que é importante? A gente saber que, diferente daquilo que essas teorias da argumentação, que fundamentam as decisões do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes usam a moral como elemento único, o elemento político, moral, enfim, para poder tomar uma decisão, nós precisamos considerar todos os elementos, mas nós precisamos entender que o direito não pode ser divorciado da moral de forma estrita. Cabe o juízo axiológico, como Dover mencionou, o juízo axiológico, aí, o aspecto ético, né, depois do jurídico, na sucessão das esferas modais,
ele enriquece o significado da norma. Por exemplo, a análise que o magistrado pode fazer em relação à boa-fé de um contrato, por exemplo. Isso, o princípio da boa-fé, na verdade, vários princípios que nós temos no nosso ordenamento, aquilo pode promover uma certa abertura de análise moral e ética que enriquece o significado da norma que foi posta. Além disso, nos aspectos antecedentes, a gente destaca aqui, tão somente nesse momento, o aspecto linguístico e racional. Em dizer que o aspecto linguístico e racional precisam ser considerados porque eles são necessários para a decisão judicial, são necessários para o aspecto modal do direito, né, para a retribuição. E essa lógica, ou seja, a racionalidade da decisão e a linguagem jurídica possibilitam a fundamentação racional da decisão para a retribuição. Então, veja que a racionalidade, deve haver a racionalidade da decisão, porque sem racionalidade da decisão não há controle judicial, certo? E também a linguagem. A linguagem deve partir dos pressupostos ou das premissas jurídicas, dos lugares jurídicos. E isso deve possibilitar uma fundamentação racional da decisão para a retribuição, sem que isso represente uma redução à racionalidade ou um jogo de linguagem, sem que isso represente uma redução à moral ou uma vontade do intérprete, ao voluntarismo, sem que isso represente traduzir o direito em qualquer outro aspecto modal, enfraquecendo ou reduzindo ou, na verdade, empobrecendo o direito. Então, uma tentativa, o que é preciso é fazer essa, digamos assim, mediação, buscar essa mediação, né, essa intercalação dos vários aspectos para considerar o núcleo da retribuição, para que o direito, de fato, cumpra a sua finalidade. E, nesse sentido, quem se aproximou, a gente pode destacar, em apontar, em certo sentido, essa necessidade de não racionalizar estritamente a decisão, porque há poder na decisão, e há também a interpretação do intérprete específica, como juízo moral e tudo mais, e também considerar os outros aspectos, né, o aspecto linguístico, racional, a necessidade ainda de racional, não tornar a decisão de forma irracional, foram os autores que eu citei de forma antecedente, o McCormick e o Alexis. Porém, como a gente destacou, eles em determinados pontos de suas teorias, eles reduzem o direito à moral e também acabam elevando alguns aspectos da realidade sobre o direito, a linguagem, assim sucessivamente. Então, por mais que, o que eu quero dizer com isso é que, por mais que uma visão não cristã procure encontrar na realidade, ver o máximo possível de riqueza e tentar fazer uma equiparação entre alguns elementos, sem tentar cair em extremos, ainda assim nós podemos encontrar nessas teorias extremos sendo colocados e também reduções, né, reducionismo sendo feitas. E por isso que sendo feitos, por isso que a gente precisa de uma teoria cristã, e Doiver nos ajuda e nos dá subsídio nesse sentido. Eu concluo dizendo que o STF, de fato, precisa de reformas internas para sua contenção. Mudar o STF para ministros mais conservadores, mais liberais, que seja, não resolve a questão da autocontenção judicial. É preciso reformas, atitudes de reforma por parte do Supremo, por parte do Legislativo, para a autocontenção das decisões do Supremo e também para a melhor racionalização das decisões judiciais. A sociedade também precisa de capitais moral e social. Não adianta que as instituições sejam reformadas se a sociedade não tiver capital moral e social para diminuir a sua litigiosidade e sua cultura de levar tudo para o judiciário e tornar o judiciário muitas vezes mais forte sobre os outros poderes. E também é preciso uma teoria da argumentação não reducionista que oriente e limite a interpretação. E Doiver nos dá subsídios nesse sentido. Então, na verdade, esse final dessa palestra é justamente para dizer que Doiver ele pode nos ajudar nesse sentido e que isso precisa ser cada vez mais desenvolvido por todos aqueles que trabalham na área jurídica. E é isso, eu agradeço a atenção de todos. E eu passo a palavra para os meninos aí. Fala, Anderson. Não sei se tem alguém aí, ou se todo mundo dormiu. Vamos saber agora. Não, rapaz, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, por causa das nossas limitações de tempo, a gente vai precisar pular as perguntas agora para a gente passar a palestra do David, tá?
eu vou pedir para que a gente consiga guardar essas perguntas que foram feitas à sua palestra para a gente abordar as pessoas que fizeram essas perguntas depois, tá? Porque Ok, o David tem algumas assim, limitações de tempo e a gente vai precisar entrar agora. Anderson, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Pela sua atenção e eu pela agradeço, palestra que não. você apresentou. Sem dúvida, como alguns comentários disseram no chat, ela foi na raiz do problema da crise que a gente vive hoje no Brasil. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Eu vou te tirar aqui agora da transmissão para colocar o David e o Vinícius. Tudo bem. Valeu, cara. Oi.